Você posta um conteúdo e fica depois olhando de 1 em 1 minuto para ver se tem alguém curtindo? Se sim, você está cometendo um dos maiores erros que é muito comum no início de todo mundo que está criando conteúdo. Esse é o primeiro vídeo da série Simplificando o Conteúdo, onde eu te ensino a criar de uma forma leve, estratégica e muito mais inteligente. E nesse vídeo eu vou te explicar como é que a gente vai acabar com isso, pensar de uma forma muito mais inteligente, que vai tornar todo o seu processo de criação de conteúdo mais leve, menos chato, menos ansioso. Você não vai mais travar na frente da câmera ou ficar nervoso ao parar para planejar e pensar os seus conteúdos, porque na verdade existe um método muito simples que você deve seguir. É um caminho muito claro e depois que a gente percebe o que a gente tem que fazer para criar conteúdos de uma forma mais inteligente, a gente fica até se sentindo um pouco mais burro porque você nunca tinha pensado nisso antes. Mas não se preocupa que até o final do vídeo você vai aprender exatamente o que tem que fazer para parar de ficar batendo na trave, rodando em círculos e atirando no escuro, sem uma direção concreta do que fazer para criar os seus conteúdos. E hoje a gente vai falar do erro mais comum de quem está começando, que é criar pensando nos outros e não em você mesmo. Então aqui você vai aprender a criar conteúdos de uma forma muito mais inteligente. Então vamos lá. Quais são os principais comportamentos de quem está perdido ali no começo da criação de conteúdo? Copiar o que está viralizando, ou trends ali que está todo mundo fazendo, ou até alguém do seu nicho que está fazendo ali um formato que está dando certo e tudo, e você acha que tem que seguir e copiar 100% do que ele está fazendo para ter o mesmo resultado. Isso nada mais do que vai te prender, te deixar ansioso e te deixar mais distante de achar sua identidade de fato como criador. Porque tudo isso vai te fazer dependente de uma validação por likes. E no fim, novamente, vem tudo do fato de você criar pensando nos outros, no que os outros acham, no que os outros estão vendo, o que os outros estão curtindo. E não pense em você primeiro. Então vamos dar o start e começar pelo primeiro pilar, que é entender o porquê. Por que que você cria? Qual que é o seu objetivo? O que é que te motiva? É alcançar mais clientes? Ajudar pessoas? Criar uma comunidade? Ou simplesmente comunicar sobre o conhecimento ou o assunto que você ama tanto? Porque pensa aqui comigo, se você não primeiro parte desse ponto de entender o que é que te motiva, o que realmente faz o teu olho brilhar quando se fala de criar conteúdo, então nada vai fazer sentido daí para frente. Então a gente dá o start, entendendo o porquê que você faz o que você faz. Então, se você não entender o porquê você está fazendo, você não vai entender nada. Você não vai entender para onde você vai, você não vai entender o que você tem que fazer, você vai ficar rodando em círculos. Então, o primeiro pilar você já entendeu que é o porquê. Agora vamos para o segundo pilar. Vou pegar só um cafezinho aqui. Fico muito indignado que essa minha caneca, ela é feita para canhoto, porque o que é legal nela, eu tenho que usar a mão esquerda, entendeu? Só que eu sou destro, pô, aí enfim, vai ficar assim. Quando você entende, né, o porquê que você está criando, o que é que te motiva e o seu objetivo, você consegue chegar ao público que mais vai se aproximar desse seu objetivo, que mais vai se identificar. Então você chega ao quem. Quem são essas pessoas? Qual que é o público que combina com você, que se conecta com o seu jeito, que se identifica com a forma que você fala, aquilo que você está passando de conhecimento, se você soluciona algum problema, alguma dor dela. Também não é só saber qual que é o seu público, mas entender quais que são as características, os gostos, as vontades, a forma com que você pode se comunicar. Porque, tipo assim, se você tem um cliente ideal, que na verdade esse cliente é mais 60, né? Um cliente de idosos, né? Mais de 60 anos, a gente talvez tenha que se comunicar de uma forma que esse público entenda, né? Não adianta a gente se comunicar de uma forma muito jovial, muito adolescente, digamos assim, porque talvez esse público não entenda, né? A não ser que seja um produto, serviço que o público mais novo vá comprar para um idoso, né? Tipo assim, um neto vai dar para um avô, né? Um filho vai dar para um pai. Então, sempre depende da situação. Por isso que é importante a gente saber para quem a gente está criando. Que agora nos leva para o nosso terceiro pilar da criação de conteúdo, que é o quê? Que esse o quê é o seu conteúdo, né? O que que você vai criar no final das contas, né? O que que você vai produzir
para as pessoas específicas que você descobriu, que é o seu público, com os assuntos que te motivam, com tudo que é do seu interesse, dos seus valores e dos seus objetivos. Então, quando você começa a pensar o que eu vou produzir para essas pessoas em específico, você começa a pensar que tipo de conteúdo elas podem se identificar mais, que formato pode fazer mais sentido na cabeça delas para você mostrar o seu serviço, para você aliviar uma dor, né, uma objeção que ela tenha. Então é aqui, nesse terceiro ponto, nesse terceiro pilar, que você para de atirar no escuro e começa a ver com mais clareza exatamente qual é o conteúdo que você vai começar a produzir de forma muito mais planejada e inteligente. Então, quando a gente começa a entender a ligação desses três pontos, de se perguntar o porquê, depois entender quem e por fim a gente sabe o que, vai fazendo tudo mais sentido para a gente ter uma criação de conteúdo mais leve, estratégica e de forma inteligente. Porque o que mais desmotiva as pessoas e fazem elas desistir no final é ficar dando tiro no escuro, ficar seguindo o trend, ficar seguindo o que outras pessoas estão fazendo para viralizar de uma forma errada e achar que aquilo vai dar um resultado positivo. E aí essa pessoa desiste antes de ver qualquer tipo de resultado de verdade. E quando você vira a chave e começa a se tornar um criador profissional, aí sim você começa a entender o motivo de você seguir esses passos na hora de planejar, para a gente poder estar fazendo tudo de forma mais leve, não ter aquela ansiedade quando vai criar e também a gente poder destravar na hora de sentar na frente de qualquer câmera. Porque a pior sensação de quem está começando é sentar na frente da câmera e ficar travado sem saber o que falar. Ansioso porque não lembra do que está falando, não tem dominância daquele assunto, porque é algo totalmente superficial e fora da sua realidade. Se você parasse para analisar que você se sente mais confortável com assuntos que você se identifica, que você domina, então tudo no começo ficaria mais fácil. Mas as pessoas estão viciadas em observar apenas números, né? É quando o like vira uma métrica de ansiedade e não uma métrica de performance. Então, quando você domina esses três pilares, os likes deixam de ser essa medida chata que vai gerando nervosismo e ansiedade e vai se tornando algo para você observar de uma forma mais inteligente. Porque mais valem 1000 visualizações totalmente qualificadas que podem realmente comprar algo de você, se beneficiar do seu produto e participar da sua comunidade porque acreditam nas mesmas coisas e dos mesmos valores que você perpetua. É totalmente diferente de você ter 100.000 visualizações em um vídeo totalmente raso, escasso e puramente para seguir uma trend ou um movimento que está acontecendo naquele momento que está dando certo. Então você prefere pensar em algo a curto prazo ou a médio e longo prazo. Então eu vou dar um exemplo aqui fictício para a gente poder visualizar de como que é esse processo utilizando esses três pilares para poder criar conteúdo de uma forma mais inteligente. Se você é um arquiteto especializado em construir e projetar, digamos, chácaras, sítios e essas fazendas de grande porte, você sabe que você já se comunica talvez com um público pelo menos 40 mais aí, que digamos já tem uma idade suficiente para ter acumulado uma riqueza e ter construído uma fazenda, comprado ali esse tipo de imóvel, ou tá querendo construir do zero, né? Então você como arquiteto já sabe que tipo de público é o seu público ideal e mais ou menos como que é a forma que você tem que se comunicar com eles. E a partir daí você tem que pensar um pouco mais a fundo na região que você tá, quais os maiores problemas que essas pessoas, que esses possíveis clientes possam enfrentar diante do mercado que eles estão, diante dos profissionais que fornecem esse tipo de projeto, e aí você já consegue visualizar um pouco o que é o seu conteúdo. Por exemplo, você já pode ressaltar a sua pontualidade em relação aos prazos, que é um problema muito constante nas obras. Então, principalmente numa obra de grande porte, que envolve uma fazenda, que são muitos milhões de reais, que possa estar envolvido uma questão mais comercial até, então aquela fazenda está sendo construída para dar lucro, então precisa terminar para ontem para começar a pagar as dívidas que já estão sendo feitas, né? Então, se você enfatiza através dos seus conteúdos que um dos pilares da sua empresa é a pontualidade, a redução de tempo através de ferramentas que existem, né? De projetuais, de questões de você organizar os processos do projeto e planejar as etapas
para poder economizar tempo. Isso já pode ser algo que vai beneficiar você, um conteúdo estrategicamente que a gente pensou aqui em, sei lá, 20 segundos, mas que já é muito mais planejado de uma forma consciente a agregar para você diante das habilidades que você tem se comunicando com o público certo. Então é muito importante, né, você conseguir entender esses 3 passos, esse caminho, esse passo a passo, visualizar, e agora a gente consegue entender como que é mais fácil de pensar num conteúdo que realmente vai trazer resultado para você. Porque você para de improvisar e começa a andar com as suas próprias pernas, no ritmo que você merece, falando com o público que você tem que falar e criando os conteúdos certos. E eu sei, mesmo que pareça algo simples você pensar dessa forma para criar um conteúdo, ainda tem muita gente, na verdade, a maioria das pessoas não faz isso. E quem faz sai na frente de praticamente 95% dos criadores de conteúdo, que insistem em fazer as coisas de qualquer jeito, ficam dando tiro no escuro à torta e à direita, e isso acaba demorando muito mais a evolução. Eles até podem acertar alguma coisa de vez em quando, algum conteúdo ali, mas eles vão se desgastar muito para chegar nesse ponto. Não vão criar uma comunidade, não vão monetizar de forma alguma, e é isso que faz a maioria das pessoas desistirem da criação de conteúdo. Então, quando você começa a pensar com a cabeça de um criador de conteúdo profissional, você começa a se livrar daquela ansiedade por likes, aquela ansiedade por visualização, porque você começa a entender que tem visualizações e visualizações. Visualizações qualificadas do público ideal, para quem você tem que se comunicar, para aquela pessoa que tem aquela dor que só você resolve, é muito mais valioso do que uma trendzinha em um vídeo viral que vai bater 100 mil visualizações em 2, 3 dias. Vamos supor aqui que vocês têm 1000 visualizações apenas qualificadas em um vídeo, onde você diretamente vende o seu serviço, o seu produto. E ali você consegue converter pelo menos, vamos botar 10% dessas pessoas. 10% de 1000, 100 pessoas. Para a gente deixar bem simples aqui. Então, de um vídeo que às vezes você acha que não tem valor nenhum, de 1000 visualizações, você consegue chegar a resultados de, olha aí, em um vídeo você conseguir alcançar 100 pessoas que podem realmente consumir o seu produto. Então aí o jogo começa a mudar, você começa a enxergar certos conteúdos de outra forma, os números de outra forma. Além do mais de que as visualizações e likes são apenas um dos parâmetros, né, dos vários algoritmos e várias informações que as redes sociais fornecem para a gente pensar os nossos conteúdos de forma mais inteligente. Então o que realmente importa é falar com as pessoas certas, trazendo soluções para os problemas certos e dessa forma entregando soluções reais. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, comenta aqui e já se inscreve para poder acompanhar mais conteúdos como esse. É isso, tamo junto e boa criação para vocês!